Muito bem, pessoal. Então, nós estamos aqui começando o nosso segundo vídeo do curso sobre o dano da morte e os animais não humanos. E nesse segundo vídeo, a gente vai investigar essa questão aqui, ó, o quão afortunado ou desafortunado alguém foi com a vida que teve. É claro que essa questão não é exatamente a mesma do dano da morte, mas a gente está trazendo essa questão aqui para exemplificar um tipo de questão que tem relação direta com o dano da morte, e depois a gente vai ver lá no final desse vídeo, no critério que a gente chegar para avaliar isso aqui, a gente vai ver lá depois no vídeo 8, que tem relação direta com a medição da magnitude do dano da morte. O sofrimento, ele é quase que por unanimidade reconhecido como sendo uma experiência intrinsecamente negativa. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o sofrimento, ele próprio, já é negativo. Né? Ele não precisa ser uma ponte para alcançar outras coisas negativas para ser negativo. O sofrimento em si já é uma experiência negativa. Ou seja, é isso que se quer dizer com intrinsecamente negativo. E isso significa, então, que todo ser que está sofrendo, né, está sendo prejudicado com essa experiência negativa, com o sofrimento. Algumas pessoas afirmam que os animais não humanos, apesar de serem prejudicados com o sofrimento, devido ao sofrimento ser uma experiência intrinsecamente negativa, afirmam que os animais não humanos não são prejudicados com a morte. Nesse vídeo aqui nós não vamos discutir essa afirmação, se ela é plausível ou não. Nós vamos primeiro assumir ela para efeito de argumentação. Tá? Vamos assumir que isso fosse verdade, que os animais não humanos não fossem prejudicados com a morte e só fossem prejudicados com o sofrimento. Bom, algumas pessoas que mantêm essa posição afirmam o seguinte, que como a morte dos animais é geralmente muito prematura, seja dos animais que são utilizados para consumo ou na exploração animal em geral, seja dos animais que estão na natureza, a maioria das pessoas não sabe, mas a morte dos animais na natureza, a grande maioria deles, também é bastante prematura. Né? Então, quem mantém aquela posição diria o seguinte, bom, como os animais não humanos, alegadamente, só são prejudicados com o sofrimento e não com a morte, já que a morte deles, seja na exploração, seja na natureza, é extremamente prematura, né, morre com dias ou às vezes horas, né, depois de nascer, então eles quase não são prejudicados, seja na exploração, seja na natureza, porque o tempo experimentado de sofrimento é muito curto. É isso que diz essa posição. Tá? Então, recapitulando, essa posição diz que os animais não humanos são prejudicados com o sofrimento, mas não são prejudicados com a morte, e diz que, como a morte deles é extremamente prematura, seja na exploração, seja na natureza, isso faz com que o tempo de sofrimento que eles experimentem seja pequeno, então que por isso que a exploração animal ou a situação dos animais na natureza não seria algo preocupante. É o que diz essa posição. Existem razões para se considerar extremamente negativas ambas essas situações, a situação dos animais explorados e a situação dos animais na natureza, mesmo que a gente fosse desconsiderar o dano da morte. Tá? Uma dessas razões é a quantidade de indivíduos sofrendo. Né? Então, a gente sabe aí que, anualmente, né, morrem trilhões de animais na exploração animal, né? E, na natureza, a quantidade de animais que nascem só para morrer é gigantescamente ainda maior. Né? Para quem não conhece sobre esse tema, posso deixar um link explicando por que é assim lá na descrição do texto. Tá? Poderia ser dito que o fato de, nessa situação, ter uma quantidade gigantesca de indivíduos sofrendo, isso poderia tornar essa situação pior do que ela seria se fosse um número muito menor de indivíduos sofrendo por um período de tempo levemente maior, mesmo que o saldo total agregado, somado, né, do sofrimento desses indivíduos, fosse o mesmo. Então, a gente tem razões aí, derivadas da quantidade de indivíduos sofrendo, para considerar a situação dos animais explorados e a situação dos animais na natureza como bastante negativas, porque afeta uma quantidade gigantesca de indivíduos.
Ok, esse é um parâmetro, mas poderia se apontar para outra coisa, que o fato de o sofrimento desses animais ser de curta duração, devido às mortes deles serem extremamente prematuras, não implica que eles sejam, por isso, pouco prejudicados por viverem esse tipo de vida. Aí é sobre isso que eu queria entrar na discussão agora. Tá? Então, nós vamos tratar aqui do infortúnio de se viver a vida que viveu. Né? O fato de as mortes desses animais serem prematuras e então eles experimentarem pouco tempo de sofrimento até morrer, não mostra que eles foram, por isso, pouco prejudicados com a vida que tiveram. Vamos ver por quê. Vamos repassar aqui 3 maneiras de se avaliar o quão afortunado ou desafortunado alguém foi com a vida que teve, né? Ou seja, o quanto essa vida foi um benefício ou um prejuízo para esse alguém. Bom, uma primeira maneira de medir o quão desafortunado alguém foi com a vida que teve é somar as experiências negativas que esse alguém teve. Estou falando de experiências negativas, né? Todas as formas de sofrimento, todas as sensações ruins, né? Sejam elas vindas de estímulos físicos ou psicológicos, tanto faz. Tá? Qualquer experiência negativa. Segundo essa primeira visão, a gente deveria, então, multiplicar a intensidade de cada experiência dessa pela sua duração. E a gente soma, multiplica, né? E vê o total, né, de experiências negativas que alguém teve durante a vida e aí isso determina o quão desafortunado alguém foi com a vida que teve. Então, segundo essa posição, os animais não humanos, sejam os que são explorados, sejam os que morrem na natureza, porque eles morrem muito cedo, as mortes são muito prematuras, eles seriam pouco desafortunados com a vida que tiveram, porque eles experimentaram pouco tempo de sofrimento. Morrem com dias ou mesmo horas depois de nascer. Você pode dar como exemplo aí o caso dos pintinhos machos, né, que são descartados aí na indústria alimentícia e tal, são triturados logo depois que nascem, e a grande maioria dos animais lá que nascem na natureza e são filhotes de espécies que se reproduzem maximizando a quantidade de filhotes, né, de ninhadas que tem lá milhões de filhotes, geralmente a vasta maioria morre logo depois de nascer, de inanição ou pelo calor do sol, etc. Bom, segundo essa posição, né, como ela multiplica a intensidade pela duração das experiências e soma todas as experiências negativas que alguém teve, como essa morte é geralmente bastante prematura, essa posição ia dizer que esses animais são um pouco prejudicados com a vida que tiveram, pouco desafortunados. Bom, qual é o problema central com essa concepção? É que ela não leva em conta a quantidade de experiências positivas que alguém teve. Bom, vejam, vamos ver um exemplo para a gente entender melhor qual é esse problema. Vamos supor que o indivíduo A, seja lá quem for esse indivíduo A, pode ser um humano, não humano, não interessa, né? Se é homem, mulher, humano ou não humano, branco ou preto, é um indivíduo A. Ele é senciente, é capaz de sofrer e desfrutar. Vamos supor que ele nasceu, sofreu por um mês e morreu logo em seguida. Tá? Só teve sofrimento. Nasceu, sofreu durante um mês, morreu. Agora, o indivíduo B nasceu, experimentou 2 meses de sofrimento, ou seja, o dobro, né? E de um sofrimento equivalente daquele que experimentou o indivíduo A. Então, ele sofreu o dobro de tempo, né? Com a mesma intensidade, mas depois ele viveu, conseguiu sobreviver e viveu 70 anos de vida satisfatória, né? Uma vida predominantemente positiva. Bom, o problema com aquela primeira concepção é que, se só os aspectos negativos fossem aquilo que importassem para a gente avaliar o quão afortunado ou desafortunado alguém foi com a vida que teve, a gente teria que dizer que o B foi mais desafortunado com a vida que teve do que o A. Por quê? Porque ele experimentou o dobro de sofrimento equivalente. Mas, ora, isso parece absurdo, né? Porque depois ele viveu 70 anos de vida satisfatória e o A morreu. Né? Então, o problema central, né, dessa concepção é que ela não leva em conta as experiências positivas. Então, vamos ver uma segunda concepção que tenta contornar esse problema. A segunda concepção diz o seguinte: se a gente quer avaliar o quão afortunado ou desafortunado alguém foi com a vida que teve, nós temos que ver qual é a proporção entre os eventos positivos e os eventos negativos
que aconteceram na vida desse alguém. Tá? Qual é o fundamento dessa segunda concepção? É dizer o seguinte, que se o objetivo é avaliar o quão boa ou o quão ruim, né, o quão boa ou ruim foi a vida que alguém teve, então, obviamente que tem que levar em conta não somente os eventos negativos, mas a proporção entre os eventos positivos e os eventos negativos. Então, segundo essa concepção, que é a segunda concepção que a gente está vendo, né, já que a maioria dos animais vem ao mundo apenas para experimentar sofrimento e morrer logo em seguida, mesmo que esse sofrimento seja de curta duração, né, eles vivem dias ou mesmo horas, ele normalmente representa quase 100%, ou aí, em muitos casos, 100% do total das experiências que esses indivíduos tiveram ao longo da vida. Então, segundo essa concepção que estamos vendo agora, né, que leva em conta a proporção entre o que é positivo e o que é negativo, os animais são muito desafortunados com a vida que tiveram, porque, apesar de eles viverem pouco, esse sofrimento ser de curta duração, foi tudo que eles, quase tudo ou quase tudo que eles tiveram na vida. Tá? Mas também, essa concepção também tem um problema. Um problema é que, se você leva em conta somente a proporção, você não está levando em conta a quantidade de experiências positivas e negativas. Levar em conta proporção é diferente de levar em conta a quantidade. E nós vamos ver um exemplo aqui para ilustrar essa diferença. Ó, vamos supor que a gente avaliou ali a proporção de experiências positivas e negativas de dois indivíduos, e do indivíduo A, não é o mesmo indivíduo A lá do outro exemplo, nem o indivíduo B, é outro indivíduo A e outro indivíduo B. 70% das experiências de A foram positivas ao longo da vida. E 60% das experiências de B foram positivas. O ponto é, se a gente olhar só para a proporção, a gente vai ter que dizer que o A foi mais afortunado com a vida que teve, porque 70% das experiências da vida dele foram positivas, e a do B foi só 60%. Mas considere o seguinte, vamos imaginar que A viveu 20 anos e B viveu 80 anos, né? Muito, muito mais. Então, 70% das experiências de A, né, é muito menos, é uma quantidade muito menor de experiências do que 60% das experiências de B. Tá? O que isso sugere, então? Que, na hora da gente avaliar o quão afortunado ou desafortunado alguém foi com a vida que teve, é preciso levar em conta não somente a proporção entre as experiências positivas ou negativas, mas a quantidade dessas experiências. Tá? E é por isso que viver mais, se isso aumenta a quantidade de experiências positivas, é melhor do que viver menos. Então, nós vamos ver agora uma terceira concepção, né, que diz que, na hora de avaliar o quão afortunado ou desafortunado alguém foi com a vida que teve, tem que levar em conta não somente a proporção, mas a quantidade. E a gente vai explorar essa concepção no vídeo 8, que fala sobre como medir a magnitude do dano da morte. Mas, só para a gente levar em conta que nessa terceira concepção aqui, os animais não humanos, eles são altamente desafortunados com a vida que tiveram, não apenas porque a quantidade de sofrimento que eles experimentam conta como perto de 100%, ou mesmo 100% de todas as experiências que eles tiveram, mas porque eles também tiveram poucas experiências. E se eles tivessem tido a oportunidade de ter mais experiências, seria possível que elas fossem positivas. Tá? E isso poderia tornar a vida deles menos desafortunada. Então, só para a gente concluir em relação a esse vídeo, as conclusões principais são as seguintes. Que a situação dos animais não humanos, seja na exploração, seja na natureza, ela é já muito ruim, muito negativa, se a gente levar em conta apenas o fator sofrimento. Tá? Sofrimento, seja sofrimento individual, seja a quantidade de indivíduos sofrendo. Mas que, aí a segunda conclusão importante, a gente teria que considerá-la ainda pior se a gente levar em conta também o fator infortúnio. Porque, como a gente viu, parece que a terceira concepção aqui de infortúnio
é a mais adequada, porque ela leva em conta os aspectos negativos e positivos, a proporção entre eles e a quantidade dessas experiências, né? E segundo essa concepção, os animais, por viverem pouco e por essas experiências, quase a totalidade de seu sofrimento, são muito desafortunados por viverem a vida que tiveram. Então, nós terminamos aqui o segundo vídeo, e no terceiro, no próximo, a gente vai começar diretamente a discutir questões relacionadas ao dano da morte. Quando que a morte é um dano, se a morte é um mal intrínseco ou é um mal extrínseco. Isso a gente vai discutir no próximo vídeo. Obrigado, até lá.